Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, uma operação da Polícia Federal mira os financiadores do garimpo ilegal em terras Yanomamis. A investigação identificou uma empresa, olha só, de frutos do mar, que era usada para lavar o dinheiro vindo da extração ilegal. A Polícia Federal deflagrou nesta manhã a Operação Frutos de Ouro, com o objetivo de investigar uma rede dedicada à exploração de ouro extraído da terra indígena Yanomami e também à lavagem de dinheiro. Os investigados têm relação com a apreensão de mais de 5 quilos de ouro no aeroporto de Boa Vista em 2019. A polícia identificou que o grupo movimentou cerca de 80 milhões de reais com o esquema. Mais de 30 policiais cumprem 5 mandados de busca e apreensão em Boa Vista e também em São Paulo. As ordens foram expedidas pela 4ª Vara Criminal da Justiça Federal em Roraima. As investigações começaram após a identificação de um suspeito que tentava embarcar com mais de 5 quilos de ouro no aeroporto de Boa Vista com destino a Campinas, em São Paulo, em 2019. Uma joalheria de São Paulo com mais de 50 milhões de reais movimentados é suspeita de ter enviado valores ao responsável pelo ouro apreendido em 2019. Segundo a PF, havia um outro investigado, suspeito de receber salários que somam aproximadamente 5 mil reais e teria mais de 15 milhões de reais em movimentações financeiras. O grupo ainda estaria usando uma empresa de comércio de frutos do mar, localizada em Boa Vista, para movimentar parte do dinheiro que seria utilizado na aquisição do ouro extraído ilegalmente da terra Yanomami. O nome da operação, Frutos do Ouro, faz alusão à atividade de comércio de frutos do mar, que também comercializava o ouro ilegal. Essa é a 8ª operação de 2023, com o objetivo de identificar a origem e o destino de recursos destinados ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Eu falo de saúde agora. O Brasil já foi um exemplo em campanhas de vacinação, mas hoje, aliás, nos últimos anos, a procura pelos imunizantes diminuiu bastante. E entre as causas principais desse declínio estão questões políticas, a desinformação e a falta de conhecimento sobre doenças que já estavam erradicadas, mas ameaçam voltar. O Brasil emergiu do terror da pandemia de Covid-19 graças a uma bem-sucedida campanha de vacinação em massa. Mas 2 anos depois, o país se depara com um paradoxo. As taxas de imunização, e não apenas para a Covid, despencaram, expondo milhões de pessoas a doenças que já haviam sido erradicadas. Médicos, governantes e até o Fundo das Nações Unidas para a Infância alertaram para o colapso das taxas de imunização no Brasil, onde a cobertura vacinal geral caiu de 95% em 2015 para 68% no ano passado, segundo dados oficiais. Especialistas dizem que a relutância em se vacinar é um problema crescente em todo o mundo, mas a situação é particularmente preocupante no Brasil, um país que até recentemente era aclamado como líder em vacinação. Um movimento anti-vacina que começou a se espalhar em 2016 ganhou uma nova dimensão ao contar com um aliado de peso, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que afirma não ter se vacinado contra a Covid-19 e até brincou que o imunizante poderia transformar as pessoas em jacarés. Mesmo tendo perdido as eleições do ano passado, o movimento contrário às vacinas não deixou de prosperar. Segundo especialistas, vários fatores causam a queda da imunização, como falta de acesso a atendimento médico e menor conscientização sobre os perigos de doenças que afetavam a população no passado. Mas há um novo elemento que agrava o cenário: uma mistura tóxica de política, polarização e desinformação que estourou durante a pandemia e se espalhou pelo mundo. Em pesquisa recente, a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Instituto Questão de Ciência constataram que, segundo os médicos, o medo dos efeitos colaterais e a desconfiança das vacinas são os principais motivos pelos quais os pais não imunizam os filhos. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que o governo está avaliando uma forma de punir os médicos que disseminam desinformação sobre as vacinas.
E olha só, um prédio comercial desabou hoje no Recife, 3 dias após um outro desmoronamento em Paulista, na região metropolitana da capital pernambucana. E dessa vez o acidente aconteceu na Avenida Domingos Ferreira, no bairro do Pina, na zona sul da cidade. De acordo com o SAMU, não houve vítimas. O desabamento aconteceu por volta das 10h30 desta manhã. O acidente aconteceu 3 dias depois do desmoronamento, como a gente já informou, que deixou 14 mortos e 7 feridos no conjunto Beira-Mar, em Paulista. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para atender a ocorrência. E eu mudo de assunto agora para trazer os destaques internacionais. Olha só, os Estados Unidos anunciaram neste domingo a morte de Osama al-Mujaher. Ele era chefe do grupo jihadista Estado Islâmico na Síria. A operação foi feita com drones em um ataque no Oriente Médio. Um chefe do grupo jihadista Estado Islâmico na Síria, identificado como Osama al-Mujaher, foi morto em um ataque de drones dos Estados Unidos. A informação foi confirmada neste domingo pelo Comando Central Americano no Oriente Médio. Segundo o CENTCOM, nenhum civil morreu no bombardeio, mas as forças de coalizão internacional, liderada pelos próprios Estados Unidos, registraram uma vítima. Chegamos ao local depois de ouvir uma explosão há cerca de meia hora. Estávamos nas proximidades. Encontramos um homem que havia sido atingido por 4 mísseis, que explodiram, e outro que não explodiu. Suspeitamos que tenha sido um ataque de drone. O corpo do homem foi dilacerado. Vale ressaltar que há 2 ou 3 dias havia aviões russos sobrevoando a região, junto com uma aeronave de reconhecimento dos Estados Unidos monitorando a área. Eles podiam estar rastreando nos últimos dias e hoje foi o ataque. Um comandante dos Estados Unidos disse que drones americanos envolvidos nas operações contra o EI na Síria foram atacados por aviões militares russos na quinta-feira, pela segunda vez em 24 horas. O Estado Islâmico se apoderou de vastos territórios na Síria e no Iraque, como consequência, entre outros, da guerra na Síria, iniciada em 2011. O califado na Síria foi derrotado em 2019, mas a coalizão continua no país para combater os grupos jihadistas que ainda atuam na região. E olha só essa história, um Boeing 777 da Air Canada escapou por pouco de uma explosão no aeroporto de Montreal. Um veículo de apoio de solo pegou fogo bem ao lado dessa aeronave e justamente na asa, parte do avião em que fica o combustível. De acordo com o site especializado airlive.net, os bombeiros do terminal agiram imediatamente e conseguiram abafar as chamas, o que impediu um incêndio de grande proporção na aeronave, que tem capacidade para 368 pessoas. Não há informações sobre vítimas. O avião tinha acabado de pousar após fazer um voo entre Genebra, na Suíça, e passava pelo processo de limpeza e reabastecimento de alimentos para a próxima decolagem. A aeronave foi retirada do pátio e permaneceu em solo para uma inspeção mais detalhada. A autoridade aérea canadense e o próprio aeroporto abriram investigações para apurar as causas do incêndio. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!